Bom dia a todos. Meu nome é Fernando, eu estou aqui sob a proteção de Deus, Nossa Senhora das Graças, e a gente vai começar agora a exposição da audiência pública, né, sobre a avaliação e o cumprimento das metas fiscais estipuladas, né, na LDO, que foi feita ano passado e que vigorou esse ano, a LDO para 2020, ela que está em vigor agora, ela que rege o orçamento de 2020, certo? Por força de lei, ela tem que ser, essas informações têm que ser demonstrada através de audiência pública com participação popular, certo? Só que por motivo da pandemia, né, o prefeito, o governador, o presidente, eles editaram decretos de calamidade pública. E nesses decretos, né, havia algumas proibições, né, onde houvesse aglomerações. Inclusive, nessas aglomerações, as audiências públicas, né, elas foram impedidas de ser realizadas da forma que elas eram. Então, todo mundo, né, num consenso, as empresas que dão assessoria, as contadorias públicas, chegaram num consenso de transmitir isso aí via Facebook, né? Fazer uma apresentação pelo Facebook, que agora também, por efeito da lei eleitoral, o Facebook também ele tem que ficar inativo, né? Então, a gente achou uma outra forma ainda de fazer a audiência chegar até vocês, né? Os resultados chegar até vocês, né? Embora esses dados já estejam todos disponíveis, né, em tempo real, lá no site da Prefeitura, no portal da Transparência. Como a apresentação dos números é uma coisa rápida, eu só vou falar o artigo da lei que fala da obrigatoriedade, né, da apresentação desses dados e discussão deles em audiência pública. Certo? A discussão deles em audiência pública, vocês podem estar pensando, como que vai discutir uma coisa, discutir com quem? Vocês podem mandar e-mail para a Prefeitura, através do e-mail contador@aguasdelindóia.sp.gov.br. Vocês podem mandar e-mail na fazenda@aguasdelindóia.sp.gov.br. Né? E essas dúvidas vão ser, claro, esclarecidas, certo? Na medida do possível e no tempo também possível, certo? E eu só queria lembrar que à tarde tem a audiência pública da Lei Orçamentária para 2021. É uma lei importantíssima, ela rege, né? Ela vai reger toda a parte financeira que vai acontecer em 2021. Que vai ser o ano da surpresa para nós, né? Mas como a gente não chegou em 2021 ainda, nós vamos só ler o que a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é conhecida como a Lei 101, de 4 de maio de 2000, certo? No seu artigo 48, que fala da transparência da gestão fiscal. Gestão fiscal é a gestão dos recursos públicos, gestão financeira dos recursos públicos. Então, está lá no seu artigo 48. São instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos, de acesso público, os planos, orçamentos e lei de diretrizes orçamentárias, as prestações de contas e o respectivo parecer prévio, o relatório resumido da execução orçamentária e o relatório de gestão fiscal, e as versões simplificadas desses documentos. No seu parágrafo único, a transparência será assegurada também mediante incentivo à participação popular e realização de audiências públicas durante os processos de elaboração e de discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos. É todo o plano orçamentário anual que a gente segue, que é o plano plurianual,
né, que ele é feito no primeiro ano de mandato do Poder Executivo e vale para os 4 anos seguintes. Ele sempre o prefeito pega, o prefeito, o governador, o presidente, ele pega o primeiro ano de mandato dele, ele pega o PPA que está em vigor, para ele não ter como justificativa, não vou terminar tal obra, porque eu não tenho no orçamento, não tenho no PPA, não tenho na LDO. Então, a lei já previu isso aí, certo? Então, ela está inibindo esse tipo de desculpa. Às vezes, o prefeito, eu não gostava do outro prefeito, a desculpa que eu tenho é que não está no meu PPA, não está no meu orçamento, então não vou terminar a obra. Então, a própria lei já está inibindo isso, porque ela é feita, então, no primeiro ano de mandato, tem que seguir o PPA antigo, certo? E a preferência no início das obras, essa é uma coisa, é um artigo da LDO, a preferência da continuidade daquilo que já está em andamento. Não adianta você começar a construir uma escola nova no bairro dos Francos e deixar aquela que começou no bairro das Populares sem terminar. Então, na própria LDO já fala isso. A prioridade vai ser para as obras em andamento, certo? E a LDO vem lá, né, em abril e pega um pedacinho do PPA, né, disciplina como que vai ser aquilo, e a LOA, né, que é o orçamento, vai lá põe valor naquilo, certo? Então, esse é o plano orçamentário do município. Só que, por força de lei, esse plano orçamentário, né, ele já está disponibilizado para vocês lá no site da Prefeitura, mas também, né, por força da Lei 101, ele tem que ser demonstrado em audiência pública, certo? Onde a população tem a oportunidade de participar, certo? E a participação agora, por medida sanitária, não está podendo ocorrer, mas vai ocorrer. Se alguém quiser mandar os e-mails naqueles endereços os quais eu já falei para vocês, certo? Então, o que é apresentar as metas, discutir metas? O que é meta? É uma coisa que eu pretendia atingir. Daí eu vou mostrar para vocês se o município atingiu ou não. E o que é demonstrar meta? É demonstrar resultado também, certo? Como é que se comportou a arrecadação do município, quanto que ele recebeu de dinheiro, quanto que ele gastou de dinheiro, as suas obrigações que ele tinha de cumprir determinadas mínimos percentuais constitucionais que tinham que ser cumpridos, certo? E a gente começa, gente, é uma coisa bem simples, mas como os valores são, pode sobrar dúvidas, eu peço que vocês mandam as dúvidas pelos e-mails, que a gente vai esclarecer de qualquer forma. E eu aceito sugestões e críticas também através do e-mail, certo? Então, nós vamos primeiro comparar. A única coisa que tem como comparar, gente, é o que eu tinha previsto para arrecadar e o que eu tinha fixado para gastar, quanto eu gastei e quanto eu arrecadei. Os demais dados que eu vou passar para vocês são dados, né, efetivos já. Não tinha uma previsão, certo? Tinha um limite, tinha um limite a ser seguido, né? Mas, assim, em valores, não, certo? Então, resultado orçamentário. O que é o resultado orçamentário? É a peça lá de planejamento denominada Lei Orçamentária Anual. Quanto que eu tinha previsto no orçamento de 2020 para arrecadar, certo? Eu posso demonstrar, através desse demonstrativo que está em minhas mãos, que também está lá no site da Prefeitura, que a Prefeitura arrecadou até agosto, de janeiro a agosto, R$ 55.503.074,07. 7 centavos, né? E eu posso mostrar para vocês também que a nossa previsão de arrecadação, né, pelo orçamento de 2020, era R$ 97.496. Então, a gente ainda tem, né, meta para cumprir, porque a nossa meta era maior que essa, né, até agosto. A gente tem meta para cumprir. Mas o que aconteceu no exercício 2020?
De novo, a pandemia, né? Toda desculpa do poder público é a pandemia, mas, basicamente, gente, não sei da parte dos outros, mas da parte financeira porque o que a pandemia causou para nós aqui com relação à arrecadação? O município de Águas de Lindóia ele é um município que eu sempre falei em todas as audiências públicas as quais eu fiz, eu sempre falei que Águas de Lindóia é um município que ele não depende somente da arrecadação dos impostos estaduais e federais. Nós temos uma arrecadação nossa aqui do município muito boa, né? Só que uma das receitas boas nossa, né, que é o ISS, com a pandemia, que é o ISS é o imposto, por exemplo, eu vou citar aqui de forma bem grosseira, de forma bem curta. O ISS é o imposto que os hotéis pagam para o município por funcionarem, certo? Quantos hóspedes eles têm, eles pagam impostos sobre isso aí. Então, e uma das coisas que não funcionou durante a pandemia foi os hotéis, o comércio. Então, quer dizer, como não houve movimento, não houve fato gerador, a gente deixou de arrecadar o ISS, a gente deixou de arrecadar taxas, né? A gente também teve que, por efeito da pandemia, o pessoal sem dinheiro, sem trabalho, teve que postergar vários vencimentos de impostos, né, que foram jogados para outubro, né, vencia lá em maio, junho, foi jogado para outubro. Então, tudo isso aí influencia no resultado da arrecadação. Então, a arrecadação, ela foi de forma... a meta foi atingida? Não foi atingida, mas ela tem uma justificativa. Esse ano a justificativa é a pandemia, certo? É o decreto do presidente, é o decreto do governador, é o decreto do prefeito, que, né, cada um na sua área, né, ele proibia as atuações, proibia o funcionamento das atividades aí, que geram impostos, certo? Então, a arrecadação realmente ela ficou prejudicada, né? A despesa da prefeitura também. Quanto a gente tinha fixado na lei que tramitou aqui na Câmara em 2019 para vigorar para 2020, a gente tinha aqui em agosto como valor fixado R$ 100.857.936,87, certo? Essa é a minha despesa fixada. Claro que a despesa fixada, quando nasceu no orçamento, era de R$ 97.496.000, igual das receitas. Só que ela teve a sua despesa adicional, que nós chamamos os créditos orçamentários, e a despesa foi para R$ 100.857.000, certo? Despesa que estava lá, né, fixada para mim, eu gastei R$ 87.205.233,20, certo? Então, o que causou? O que demonstrou? Qual foi o resultado do período aqui, de janeiro a agosto? Houve um déficit. A prefeitura gastou mais do que arrecadou. Só que tem um porém. Esse gastou mais do que arrecadou tem uma justificativa. A justificativa qual é? Eu arrecadei menos também do que eu previ, certo? Só que a minha despesa empenhada, vocês prestem bem atenção na palavra empenhada, que a palavra empenho, como eu já estava falando na audiência da saúde, não sei se alguém acompanhou, o empenho, ele tem vários tipos de empenho. Eu posso fazer um empenho de adiantamento, eu posso fazer um empenho global, eu posso fazer um empenho ordinário, eu posso fazer um empenho estimativo, eu posso fazer um empenho extra-orçamentário, certo? Quando eu falo da despesa empenhada, nessa despesa empenhada, tem muita despesa que foi empenhada globalmente, certo? Que são contratos, que têm vigência, ou vigência até 31 de dezembro, ou que ultrapasse o exercício, só que a gente empenha até 31 de dezembro. Tem muitos empenhos que foram feitos por estimativa, né? Aqueles que a gente não sabe calcular o valor, mas a gente sabe o que vai acontecer. A gente vai gastar energia elétrica, nós vamos gastar água,
nós vamos gastar telefone. Então, esses empenhos já estão lá estimados, né? Então, por isso, o grande número da despesa empenhada. Não significa que eu empenhei, que eu gastei, certo? Eu apenas previ que ia gastar, né? E é um instrumento também, através, se eu tiver realmente com um problema de arrecadação, com um problema de caixa, né, a lei vai interferir nesse valor empenhado, né? Ela vai fazer com que eu reduza, né, eu faça supressão de contrato, e todas as coisas, certo? Então, no resultado da execução, comparando receita arrecadada, despesa empenhada, deu um déficit de 31 milhões. Nossa, está perdida a prefeitura. E a realidade não é essa, certo? Então, a audiência pública também ela serve, né, para incentivar, né, a participação popular, e serve também para o executivo vir aqui e explicar muitos relatórios que às vezes a pessoa olha lá no site da prefeitura e não entende, né? E não entende e ainda sai contando para os outros que viu isso, a prefeitura está com o caixa estourado e não sei o quê, não sei o quê. Então, a gente está aqui também para explicar muita coisa, muitos dados que estão lá no site da prefeitura, certo? Só que, também, como os empenhos, existem vários tipos de empenho, certo? Ordinário, global, estimativo, a despesa também, ela tem 3 etapas, certo? A despesa começa empenhada, depois ela vai para a parte liquidada, depois ela vai para a parte paga. O que significa despesa empenhada? Eu vou gastar, eu pretendo gastar. Eu comprei uma geladeira lá, fizemos uma licitação, uma cotação de preço, o Magazine Luiza, sei lá qual loja, ganhou, certo? O que a contabilidade da prefeitura vai fazer? Ela vai lá, faz o empenho. Se eu gastei o dinheiro? Não. Eu apenas só pensei em gastar. Eu vou gastar, então eu vou lá e empenho. Quando a loja entregar para mim o bem, e a pessoa que é responsável por conferir esse bem e falar a contabilidade, a despesa já pode ser liquidada, porque encontra-se em ordem, certo? O que foi pedido foi entregue. Então, daí que entra a fase da despesa liquidada, certo? Essa é a fase fundamental da despesa. Então, ela que mostra realmente no que eu gastei o dinheiro, certo? Que está gasto, já está pronto para pagar, certo? Então, é a despesa liquidada. Então, se eu comparar a receita arrecadada com a despesa liquidada, que é a despesa realmente efetivada, que foi feita, que a nota está pronta para pagar, o serviço foi feito, o material foi entregue, está tudo certinho, é a despesa liquidada. Então, nada mais justo do que você comparar a despesa efetiva com a arrecadação que é efetiva também. A arrecadação está aqui porque entrou no caixa, não é uma suposição, certo? Por isso que eu acho certa essa comparação da receita arrecadada com a despesa liquidada, porque a despesa empenhada, há suposições aqui. Eu posso empenhar 1 milhão de CPFL, mas eu posso liquidar 900, né? Eu posso liquidar 1 milhão e 100, certo? Então, são valores assim que a gente não está efetivo ainda, não são valores concretos. Então, a comparação da receita arrecadada com a despesa liquidada, a gente teve um superávit, né? A gente, por dispositivos da lei também, isso aqui a lei de diretrizes orçamentárias fala que quando a execução orçamentária, quando a receita começa a ficar menor que a despesa, o executivo tem que editar decreto, cortar a despesa e fazer, tem vários lá tópicos dentro do artigo que fala da contenção de despesa que você tem que seguir lá. Mas antes disso, o prefeito já sabendo que por causa da pandemia ia ter baixa da arrecadação, e a despesa é uma coisa que parte dela você consegue conter, e outra parte não, certo? Não tem como você diminuir a sua folha de pagamento. Não tem, a folha de pagamento é aquilo lá. Você pode, por exemplo, não aumentar, mas diminuir é difícil.
Então, a despesa você tem que contar com ela, ela é, certo? O gasto de energia elétrica das ruas, praças públicas, dos imóveis, tem como você fugir disso, né? Você não vai mandar apagar a luz da rua, luz das praças, não tem jeito. E a arrecadação também, você não consegue acelerar ela a seu bel prazer. Então, a prefeitura edita decreto para conter despesas da onde ela tem poder. Então, ela vai conter despesa no quê? Por exemplo, ela vai suprimir contrato, ela vai fazer, né, ela vai rever vários gastos, que são aqueles que não podem ser diminuídos assim de forma comum, certo? Então, comparando a receita arrecadada com a despesa liquidada, a gente teve um superávit, tendo em vista a gestão atual que cuida, né, da gestão orçamentária. Nós tivemos um superávit de mais de 6 milhões, 6.076.000, que para um município do tamanho do nosso, né, que depende de uma arrecadação tributária, que a arrecadação tributária que eu falo é a arrecadação daquele imposto lá que os hotéis pagam para a gente, que é o ISS, que é o IPTU, que para nós é a maior receita, certo? Numa fase onde essas receitas caíram, a gente ainda apresenta um resultado superavitário, comparando a receita com a despesa. A gestão atual ela teve, né, um cuidado, ela olhou para esse lado, porque é obrigado e também faz parte das pessoas bons administradores, claro, eles prestam atenção. Ninguém quer gastar mais do que aquilo que ganha, né? É como na casa da gente. E tem depois a fase também da despesa paga, que, por exemplo, eu tenho a despesa liquidada, está pronto lá para pagar, certo? Eu comprei a geladeira na loja tal, a loja tal entregou a geladeira está prontinha para pagar, a geladeira veio certinho, o que eu pedi chegou para mim, está pronto para pagar. Só que, às vezes, em virada de mês, não dá para pagar, certo? Às vezes tem vencimento na nota, a gente segue o vencimento, às vezes a loja deu 30 dias para pagar, e assim vai, certo? Então, a despesa paga, diferente da despesa liquidada, esses valores só vão se encontrar, eles vão ser iguais somente em dezembro, porque daí encerra o exercício, né, e a gente espera que encerre o exercício, né, de uma forma superavitária, né, se Deus quiser vai ser assim. A despesa paga, diferente da despesa liquidada e da despesa empenhada, ela atingiu a cifra de R$ 47.857.000 e deu também um superávit de R$ 7.645.000, que representa 13,78%. Só que a despesa paga, gente, ela é diferente da despesa liquidada e da despesa empenhada. E essa diferença também hoje não é o dia de eu explicar para vocês a diferença, certo? Porque aqui envolve movimento de caixa, que pega o exercício passado. E a despesa liquidada e a receita arrecadada são coisas do exercício que a gente está estudando, certo? Nós também, na contabilidade pública, a gente trabalha com 4 sistemas, certo? É o sistema orçamentário, o sistema financeiro, o sistema econômico e o sistema patrimonial. Então, esse relatório que eu estou demonstrando para vocês, que está lá no site da Prefeitura também, ela fala do seu resultado financeiro, que não tem nada a ver com essa parte de cima aqui. Claro que tem a ver, mas isso aqui é reflexo da parte de cima. Por que é reflexo? Porque quando eu falo de financeiro, envolve exercícios passados, saldos de bancos passados, despesas a pagar passadas. Então, o resultado aqui não é só do exercício, ele vem acumulando, certo? É a posição da data, certo? Então, como ativo circulante financeiro, certo? O que eu tinha de disponibilidade financeira, ativo circulante, eu tinha 12.402.000. E o passivo circulante, o que é passivo circulante? Que eu devia, mas coisa assim,
certo? Dever não é passivo permanente, é passivo circulante, é coisa rápida, que movimenta rápido, é empenho a pagar, restos a pagar. Eu devia 5.729.000. Eu tive aqui, então, um superávit financeiro, mas esse superávit financeiro é um superávit financeiro diferente do que aquele que a gente usa para suplementação, que também agora não vem ao caso. Só estou falando que é diferente, porque o pessoal às vezes eu vou falar uma coisa, muita gente que entende da área vai achar que eu estou falando uma coisa, mas eu estou falando outra. Então, esse superávit financeiro aqui que fala, está dando, né, um superávit mesmo, né, de 2,16%, certo? Isso aqui significa que a prefeitura está com o caixa equilibrado, certo? Ela deve menos do que o que ela tem. Sempre essa pergunta o prefeito sempre faz para a gente. Se eu for sair hoje, eu vou ficar devendo quanto, certo? Eu posso responder hoje para o prefeito, quer dizer, em 31 de agosto, que ele não vai ficar devendo nada, vai sobrar no caixa da prefeitura 6.672.000, certo? É isso aí, o que eu devo, o que eu tenho e o que vai ficar. Aqui vai sobrar dinheiro, certo? Outra coisa que a gente é obrigado a demonstrar para vocês, é obrigado a demonstrar, é obrigado a publicar, é obrigado a passar na reunião de conselho de educação, conselho do Fundeb, tudo, são a aplicação dos recursos próprios em ensino, certo? Pela Constituição, a gente é obrigado a aplicar dos nossos recursos próprios 25%, né, desses recursos próprios, que a maioria são os derivados de impostos, a gente é obrigado a aplicar 25% em educação. Inclusive, educação, gente, é toda a parte da educação, certo? Ônibus, funcionário, só não pode entrar aqui a questão da merenda escolar e a questão de despesas ocorridas em exercícios encerrados, a exercícios anteriores, certo? E também não deve entrar aqui muitas despesas que o Tribunal de Contas não considera como despesa de educação. Por exemplo, aquisição de uniformes, por exemplo. O tribunal tem essa visão, por exemplo. O uniforme, por que não pode pagar com o dinheiro da educação? Porque o uniforme, se o aluno for de camiseta branca, se ele for de camiseta azul, se ele for de camiseta vermelha, ele indo lá, o professor estando na sala de aula, o professor transmitindo a matéria, o aluno aprendendo, isso aí para eles é educação, não importa a roupa que ele vá, certo? Então, vamos dizer que o uniforme é um luxo, né? Então, eles não concordam. Então, se eu comprar o uniforme com o recurso da educação, na análise das contas, quando eles vêm, eles retiram essa despesa, certo? Então, não vai entrar, eles não vão computar essa despesa no meu demonstrativo de aplicação obrigatória. Então, se eu vou demonstrar os recursos próprios em ensino, eu tenho lá uma receita arrecadada de impostos, R$ 35.611.221,19. Dessa receita, 25% é obrigatória ser com educação, em todos os níveis, ensino fundamental, ensino infantil, né? Infantil, que é pré-escola, é creche, né? E a gente não é obrigado a aplicar no ensino superior nem no médio, né? Mas nós temos essas despesas, mas não são computadas aqui, certo? Aqui é só ensino fundamental e educação infantil, certo? A despesa empenhada deu 14.102.000, que representou 39,60%, né? Eu era obrigado a aplicar 25, eu gastei 39 da despesa empenhada. A despesa empenhada tem aquele porém que eu falei para vocês. Tem despesa empenhada globalmente e tem despesa empenhada estimativamente, certo? Agora chegamos na despesa liquidada. A despesa liquidada que realmente é a despesa efetiva. Então, eu gastei 10.547.000. Então, isso aí representa lá daqueles 35 que eu falei para vocês, a receita arrecadada de impostos,
29,62%. Então, quer dizer que de janeiro a agosto, eu apliquei na educação, com recurso próprio, 29,62%. Então, significa que eu cumpri a legislação. Agora, o tribunal, quando ele vem, né, todo ano ele vem, fazer a fiscalização que a gente chama in loco. Eles vêm até a prefeitura e fazem a fiscalização. Se eles encontrarem alguma despesas que ele acha que a gente pôs na educação e que não deveriam, eles vão fazer o ajuste, certo? E só que essa administração ela toma muito cuidado com relação a isso. A gente, às vezes, até briga, né, por causa disso, para não ter esse tipo de problema, porque é uma coisa que não fica bem, acho que, para o setor contábil, né, você sabendo que uma coisa não pode entrar lá e você, né, classificar como despesa do ensino. Então, a gente, de vez em quando, sai umas faíscas lá, né, mas a gente tenta, né, mas também aqui, se houver glosa, precisa glosar muita coisa para não aplicar, certo? Agora, com relação ao Fundeb. Fundeb é um dispositivo que o governo federal criou para garantir a aplicação na educação, né, no Brasil inteiro, mas acho que em alguns estados, algumas regiões, que é onde a educação não estava sendo bem, né, assim, cumprida, né? A educação não estava ocorrendo de forma como deveria ser. Então, esse Fundeb funciona de que forma? A gente recebe a nossa arrecadação dos tributos estaduais e federais, o ICM, o FPM, o IPVA, o IPI. Né? Quando essas receitas chegam para a gente, 25% já fica retido no banco, que já vai para o Fundeb. Volta para Brasília esse dinheiro, quer dizer, nem vem. Né? Ele vem de forma bruta só para demonstrar, mas o que vem para a gente é o líquido. Certo? E desse recurso, né, que vai para lá, ele volta para nós conforme a gente tem aluno, certo? Então, ultimamente, tem voltado mais Fundeb do que a gente manda, certo? Então, a gente tem um ganho do Fundeb, como a gente fala, certo? E, independente do ganho ou não, aquilo que chega para mim, 60% eu sou obrigado a gastar com profissional do magistério. Antes a gente falava que era obrigado a gastar com professor. Hoje até o termo já mudou, profissional do magistério. Que hoje eu posso pagar com esse recurso o professor, o diretor de escola, o supervisor de ensino, o coordenador. Antes era só professor, quando era Fundef, certo? Era só professor. Então, o que chegou de Fundeb para mim até agosto foi 7.582.000. Eu empenhei desse Fundeb 13.112.000, porque tem folha de pagamento empenhada aqui até dezembro, até o 13º, né? Então, representou 172,93% do que veio, porque o que eu fiz, eu avancei a despesa até o 13º, né? E como não tem receita, o percentual passa dos 100%, certo? E a despesa liquidada, que é a despesa realmente efetiva, gasta, a gente gastou R$ 7.594.124,86, que representa 100% do que veio para a gente. Então, significa o quê? Está cumprindo a lei a prefeitura? Está, porque o mínimo que tem que ser aplicado com o professor é 60%. Só que eu posso aplicar 70%, posso aplicar 80%, posso aplicar 90%, posso aplicar 100%, certo? E o município aqui, com a estrutura que tem, o plano de carreira do magistério que tem, ela gasta os 100% que recebe de Fundeb com o professor, certo? Se sobrasse Fundeb, por exemplo, eu aplicando o mínimo de 60%, poderia usar ele em outras coisas dentro da escola, como as despesas típicas da educação mesmo, certo? Como eu posso gastar nos 25%, eu posso pagar a servente, posso pagar o inspetor de aluno, sei lá, com o recurso do Fundeb 40% também eu poderia. Mas no nosso caso aqui, o que a gente recebe de Fundeb, a gente paga a folha de pagamento.
Quer dizer, isso eu falo sempre para quem trabalha comigo. A gente paga a folha de pagamento somente, porque a cesta básica que nós pagamos aqui de forma que a gente dá em dinheiro, como não pode ser paga com 60%, e o dinheiro também não dá, toda essa cesta básica é jogada nos 25%. Então, realmente, o que vem de Fundeb para a gente, nós pagamos salário dos professores, somente o salário. O valor da cesta básica é paga com os 25%, certo? Então, e a despesa liquidada, então, com o Fundeb atingiu 100%, então eu gastei todo o dinheiro que veio com o professor. Cumpri a lei também, como ela determina, certo? Aplicação de recursos próprios na saúde. Recursos próprios na saúde, quem está acompanhando, a gente acabou de falar no que foi aplicado, quanto foi aplicado, mas eu vou repetir aqui. É a mesma coisa, não é a mesma base de cálculo, porque alguns impostos entram na educação e outros impostos não entram na saúde. Então, os impostos da educação são um pouco maiores dos impostos da saúde, certo? Então, a receita arrecadada de impostos aqui, que são consideradas para fins de aplicação dos recursos próprios em saúde, deu R$ 34.895.035,79, certo? Essa é a base de cálculo. Em cima disso, eu tenho que gastar, no mínimo, 15% com ações e serviços de saúde, certo? Empenhado, eu empenhei 12.649.000, que deu 36,25%, certo? Deu mais que o dobro do que era obrigatório aplicar. Só que a despesa empenhada tem aquele segredinho que eu já contei para vocês, que a despesa empenhada ela avança até dezembro, porque ela tem coisa prévia empenhada, ela tem despesa, né, global, estimativa empenhada. Então, ela não serve por base para eu saber quanto foi a minha aplicação. A minha aplicação, que é a despesa liquidada, né, deu 8.644.000, que representa 24,77%, né, e que a gente deu por cumprida a lei também. A gente tinha que aplicar no mínimo 15%, e nós aplicamos 24,77% em saúde. Outro item, né, que a LRF muito cobra da gente, o Tribunal de Contas também vive, né, no nosso pé com relação... Agora, além da Lei 101, saiu a Lei 173, também, de 28 de maio de 2020, por causa da pandemia, e para liberar certos recursos para os municípios. Essa lei nova que saiu, a 173, também ela controla a parte de despesas com o pessoal, certo? E, combinando, né, com a Lei 101, ela vai controlar essa parte de despesa com o pessoal, que não pode aumentar, certo? No município, a gente pode gastar, no mínimo, 60% com folha da sua receita corrente líquida, que não é a receita de impostos, certo? Hoje, eu não tenho tempo de explicar para vocês o que compõe a receita corrente líquida. Numa próxima oportunidade, ou se alguém quiser consultar na internet o que é receita corrente líquida, está lá. Se alguém que tiver dúvida, pode passar e-mail para mim também, que eu respondo, certo? A despesa com o pessoal, né, não pode passar de 60%, só que 6% é da Câmara e 50% é do Executivo, certo? Esse 6% da Câmara é dela. Se ela gastar 1 ou gastar 5, é dela, certo? Então, não é que a Câmara gasta 1, o resto vai para o Executivo, não. O Executivo é 54%. Só que quando chega no 51,30, o Tribunal de Contas já emite um alerta que eu estou chegando próximo ao limite prudencial, né, que eu já estou no limite prudencial e que eu posso estourar o limite da lei. Então, o tribunal já manda um alerta para mim, para eu tomar cuidado com as despesas com o pessoal. Daí o Executivo tem que tomar as medidas necessárias para diminuir a despesa, certo? Porque as medidas necessárias para aumentar a receita, ele não consegue, não depende só dele aumentar a receita. Ele não pode criar tributo no meio do ano, ele não pode criar tributo sem ter a Câmara.
a Câmara precisa de 2/3 para criar um tributo, e não é assim também. Não é jogar nas costas do povo que você vai resolver um problema. Então, depende muito mais da prefeitura fazer um trabalho, diminuir a despesa, do que contar com aumentar a receita. Certo? E as despesas de pessoal, diferente da educação e da saúde, elas são calculadas como na base da receita corrente líquida. A receita corrente líquida, ela é uma receita, como as despesas de pessoal, que elas são contadas de forma assim. Por exemplo, esse resultado que eu estou mostrando para vocês é de agosto. Então, a despesa de pessoal que está aqui está até agosto de 2020, certo? Só que agosto de 2020, mais 11 meses para trás. Não é de janeiro a agosto, é de agosto de 2020 a setembro de 2019, certo? E a mesma coisa acontece com a receita corrente líquida, a base de cálculo. É o mês de competência, que é o mês de agosto, mais 11 meses para trás, certo? Então, não é de janeiro a agosto, certo? Ela é a do mês de referência, mais 11 para trás. Tanto a receita corrente líquida, quanto a despesa com pessoal. A gente teve como receita corrente líquida, apurada até agosto, né, 88.475.000. Então, desse valor, eu podia gastar até 54%, que dá 47.776.000. Só que eu gastei 50,20%, certo? Estou logo próximo lá do que o Tribunal de Contas, né, que quem fiscaliza isso para os municípios, por causa da Constituição, é 51,30, né, que é o limite prudencial, certo? Então, a despesa com pessoal, a gente teve a cifra de 44.415.000, que deu 50,20%. Quase que eu estou chegando lá no limite prudencial, que é 51,30, e que em valor representa 45.387.000. Mas, mesmo assim, a gente cumpriu a lei e pretende cumprir, porque agora a nova Lei 173, né, de 28 de maio, os governos, tanto municipais como estaduais, fizeram um acordo de não mais elevar as suas despesas de pessoal até 31 de dezembro de 2021, certo? Então, essa despesa, em valor, ela vai permanecer a mesma, né? Quando eu começar a contar a partir de janeiro de 2021, porque até agora eu não estou contando, porque tem coisa aqui do ano passado, então não vai ficar igual nunca, né? Que se ela entrou em vigor a partir de maio, só a folha de pagamento de junho para frente, que tem que ser igual. E o percentual também, como ele varia, como ele depende da receita para ele acontecer, ele vai variar, né? Então, isso também é um controle que o município tem que fazer. Como um depende do outro lá para variar, a variação não pode ocorrer. Então, se a minha despesa de pessoal aumentar e a minha receita diminuir, o que o executivo vai fazer? Ele vai ter que baixar a despesa pessoal. A lei de diretrizes que está em vigor tem esses dispositivos a ser seguidos, certo? E o último aqui, só para terminar, é da dívida consolidada líquida. A dívida consolidada líquida, gente, é uma dívida de longo prazo, que a gente chama. Hoje nós temos no município, como dívida de longo prazo, a gente teria parcelamento e teria precatórios. A parte de precatórios, até 2020, ela está toda quitada. Nós temos um mapa de precatórios para o ano que vem, né, que já está no orçamento do ano que vem, mas até 2020 já está quitado. A única pendência nossa são os parcelamentos de INSS, que nós temos com a Receita Federal e com a Procuradoria-Geral da União, né, que nós temos parcelamentos, que somam um valor de 1.142.000. E, com relação à receita corrente líquida, que é de 88.475.000, representa 1,29%, onde o limite legal de endividamento
de dívida consolidada líquida é de 120% da receita corrente líquida. Então, era permitido, segundo o Senado Federal, eu me endividar até 106 milhões, certo? Claro que a Prefeitura de Águas de Lindóia, que a gestão que ela contém, ela se contém mesmo, né? E a nossa dívida hoje somente são os parcelamentos herdados, né, com o INSS, através da Receita Federal e através da Procuradoria-Geral da República, certo? Então, acredito eu que, se ficou alguma dúvida, os e-mails que eu falei no começo estão à disposição, vocês podem perguntar o que precisar, o que tiver ao meu alcance eu vou responder, o que tiver ao alcance do secretário de Fazenda ele vai responder, certo? Então, da minha parte, está encerrada a audiência, a demonstração, né? E convido a todos também que, a partir das 14h, acredito eu que sem atraso, vai ter a apresentação do projeto de lei orçamentária anual, né, para 2021, certo? Então, muito obrigado a todos, um bom almoço.